Durante gerações, o nome Viking significou terror na Inglaterra. Vilarejos queimados, mosteiros saqueados, reis derrotados por exércitos que surgiam do nada, vindos do mar. Mas, no virar do século XI, algo diferente aconteceu. Um líder viking não veio apenas para saquear. Ele veio para tomar a coroa. Seu nome era Sweyn Forkbeard, rei da Dinamarca, senhor de guerreiros temidos. E o homem que, por um breve momento, conseguiu o que nenhum outro viking havia feito, tornar-se rei da Inglaterra. Neste vídeo, vamos acompanhar como Forkbeard passou de invasor implacável a monarca, reconhecido de um dos reinos mais importantes da Europa, e entender por que o seu curto reinado mudou para sempre o destino da Inglaterra e preparou o caminho para o seu filho, Cnut, o Grande. Sweyn Forkbeard nasceu por volta de 970, filho do rei Harold I da Dinamarca. Harold foi o rei que consolidou o cristianismo entre os dinamarqueses e tentou unificar seu reino sob uma nova fé. Mas, como muitas vezes acontece na história, pai e filho entraram em conflito. As sagas contam que Sweyn se rebelou contra o próprio pai, tomou o trono à força e se tornou rei da Dinamarca ainda jovem. Com isso, ele herdou uma tradição viking de guerra e saque, e um reino em expansão, com ambições sobre a Noruega e sobre as ricas terras da Inglaterra. Para Forkbeard, a Inglaterra não era apenas um alvo distante. Ela já vinha sofrendo ataques vikings há mais de 200 anos, e o rei inglês da época, Ethelred o Despreparado, parecia incapaz de parar a maré nórdica. Era o cenário perfeito para um rei ambicioso. No final do século X e início do XI, a Inglaterra vivia sob constante pressão viking. Para tentar deter os ataques, o rei Ethelred adotou uma estratégia desastrosa: pagar grandes somas de dinheiro aos invasores. Esse imposto ficou conhecido como Dangeld, literalmente, dinheiro dos dinamarqueses. A ideia era simples: se eu pagar, talvez eles vão embora. Na prática, o que aconteceu foi o oposto. A notícia se espalhou pela Escandinávia. A Inglaterra era um reino rico e medroso, disposto a pagar fortunas em prata para comprar paz. Sweyn Forkbeard enxergou aí uma oportunidade. Enquanto recebia tributos, continuava organizando novas expedições, aumentando seu prestígio entre os guerreiros vikings. Mas então, Ethelred cometeu um ato que mudaria tudo. No ano de 1002, ele ordenou o massacre do Dia de São Brício, um ataque coordenado contra dinamarqueses que viviam na Inglaterra, para tentar limpar o reino da presença nórdica. Entre os mortos, segundo algumas fontes, poderiam estar até membros da família de Sweyn. A resposta viking não demoraria. Para Forkbeard, a Inglaterra não era mais apenas um lugar para se obter tributo. Agora, ela precisava ser punida. A partir de 1003, Sweyn Forkbeard lançou uma série de campanhas devastadoras contra a Inglaterra. Cidades importantes foram atacadas: Exeter, Norwich, Thetford. O interior foi saqueado repetidas vezes. Enquanto isso, o prestígio de Ethelred ia desmoronando. Nobres duvidavam da sua capacidade de defesa. O povo sofria com impostos altos e destruição constante. Ano após ano, Forkbeard voltava com novas frotas, até que, em 1013, ele decidiu ir além. Não apenas atacar, mas tomar o reino inteiro. Com um poderoso exército de dinamarqueses e aliados, Sweyn desembarcou e avançou rapidamente. Cidades como Oxford e Winchester se renderam. Por fim, ele marchou sobre Londres,
coração político da Inglaterra. Enquanto alguns cronistas discordam se Londres resistiu por mais tempo ou não, o resultado final foi claro. Muitos lordes ingleses juraram lealdade a Forkbeard, e o próprio Ethelred foi forçado a fugir para a Normandia, buscando abrigo junto aos parentes da esposa. No final de 1013, Sweyn Forkbeard pôde se proclamar rei da Inglaterra, de saqueador a rei coroado. De terror das costas inglesas a governante reconhecido, ao menos por uma parte considerável da nobreza local. Sweyn Forkbeard havia conquistado o que muitos vikings só sonharam: um trono cristão, em uma das ilhas mais ricas da Europa. Mas seu reinado seria surpreendentemente curto. Poucas semanas depois de ser reconhecido como rei da Inglaterra, no início de 1014, Forkbeard morreu subitamente. As fontes medievais não são claras sobre a causa. Algumas falam em doença, outras em queda de cavalo, outras até em castigo divino. O fato é que, após anos de luta, o rei viking da Inglaterra governou por pouquíssimo tempo. Sua morte abriu um novo vácuo de poder. Uma parte dos ingleses chamou de volta Ethelred, retornando do exílio na Normandia. Já os dinamarqueses apontaram o filho de Sweyn, Knut, como herdeiro legítimo. A guerra pela Inglaterra estava longe de acabar. Sweyn Forkbeard tinha mudado o jogo, mas caberia ao seu filho consolidar a vitória. Apesar do reinado breve, o impacto de Sweyn Forkbeard foi profundo. Ele provou que os vikings não eram apenas piratas do mar, mas podiam se tornar reis de grandes reinos cristãos. Sua conquista mostrou a fragilidade da monarquia anglo-saxã, dividida internamente e incapaz de se unir contra um inimigo comum. A importância do poder naval e da mobilização viking, capazes de atacar rapidamente vários pontos da costa. E abriu caminho para uma nova fase, não mais apenas invasões, mas a formação de um verdadeiro império do Mar do Norte. Esse império seria construído por seu filho, Knut, o Grande, que acabaria governando Dinamarca, Inglaterra e Noruega sob uma única coroa. Quando olhamos para a história da Inglaterra, é fácil lembrar dos nomes de Alfredo, de Guilherme, o Conquistador, ou de reis como Ricardo Coração de Leão. Mas, entre os grandes momentos desse reino, há um breve capítulo viking, em que um rei chamado Sweyn Forkbeard transformou a antiga terra dos saques em parte de seu domínio. E é isso que faz da Inglaterra medieval não apenas uma história de anglo-saxões e normandos, mas também de reis vikings. Se você gostou deste episódio da nossa saga, deixe seu like, se inscreva no canal Saga dos Reis e comente. Você acha que a Inglaterra teria sido muito diferente se Forkbeard tivesse vivido mais tempo? No próximo vídeo, vamos conhecer o homem que herdou sua ambição e construiu um império, Knut, o Grande, o imperador viking da Inglaterra.